Gente, eu não sei se vocês sabem, alguém aqui ficou sabendo, de alguma forma, sobre a tragédia que teve no Morro do Bumba, 2010? Algumas pessoas, né? Provavelmente o pai de vocês contou, ou vocês leram em algum lugar, porque tem 15 anos, né? Então, alguns aqui estavam bebezinhos, outros nascendo ainda e tal. Gente, o que aconteceu? A tragédia do Morro do Bumba, 2010. Se eu não me engano, o nome do bairro é Fonseca ali, né? E aí, imagina uma comunidade, muitas casas nessa comunidade, e o terreno era bem íngreme. E aí, teve uma chuva bizarra, muita chuva, desmoronou. Irmão, deu ruim, todas as casas caíram. Se eu não me engano, 46 mortos e 200 desaparecidos. E aí depois a galera foi saber o que aconteceu de fato e descobriram que aquelas casas, elas estavam construídas em cima de um lixão desativado. Então tinha um lixão, desativaram o lixão, botaram lá o concreto e fizeram as casas. Provavelmente muito morador nem sabia que tinha um lixão embaixo, alguns deveriam saber. Mas, gente, foi um desastre. A gente olhava de forma externa e via todas as casas lá, bonitinhas e tal, mas não sabia que embaixo dessas casas era um lixão desativado, um solo completamente infrutífero. Muitas pessoas hoje são parecidas com esse Morro do Bumba. Por fora está normal, por fora está tudo tranquilo, está tudo bonito, mas a raiz lá dentro do coração está tudo desarrumado. O solo está infrutífero e a vida não tem dado frutos. Mas como saber se a minha vida tem dado frutos? Como você pode olhar para a sua vida e ver, será que a minha vida tem dado frutos? O que Jesus fala sobre isso? Gente, nessa noite eu quero ler com vocês a parábola do semeador. A gente vai ver 4 tipos de corações. Corações endurecidos, corações superficiais, corações divididos e os corações de fato frutíferos. Então vamos ler junto? Marcos capítulo 4, versículo de 3 a 9. O texto diz assim, Jesus falando aqui: escutem, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Esse é o texto. Gente, aqui Jesus estava começando o seu ministério. E o foco desse texto é através da sua pregação. O versículo de número 1 diz que ele começou a ensinar outra vez à beira-mar. E tinha uma multidão em volta de Jesus. E aí ele teve que entrar num barco, se afastar um pouco da areia e começar a pregar, porque tinha muita gente. E algo muito interessante aqui, gente, é que no versículo 13, Jesus vai dizer: se vocês não entenderem a parábola do semeador, como compreenderão todas as outras? Essa parábola aqui era a base para eles entenderem todas as outras parábolas. Jesus pregava muito por parábola. E como eu falei, eu quero destacar 4 tipos de coração que esse texto nos ensina. Jesus disse que o semeador saiu a semear. E parte da semente caiu à beira do caminho, parte da semente caiu entre as pedras, parte da semente caiu entre os espinhos e parte da semente caiu em solo fértil. Em primeiro lugar, a primeira lição dessa noite é que corações endurecidos não frutificam, que é a semente que caiu à beira do caminho. Escutem, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. O que isso significa? Se a gente olhar mais para frente, me ajudou muito aqui, os versículos 14 a 20 vão explicar essa parábola. E a gente vai ler também no decorrer da mensagem. E a explicação
é a seguinte: estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. Um coração endurecido, ele não frutifica. Por quê? É aquela pessoa que ouve a palavra semana após semana, igual vocês estão me ouvindo, mas não compreende a palavra. Mas o que é a beira do caminho? Imagina um ponto de ônibus. Muitas pessoas pegam um ponto de ônibus no centro do Rio. Meu irmão, pessoa de tudo quanto é lugar, indo para tudo quanto é lugar naquele ponto de ônibus. E imagina que a palavra de Deus vai ser semeada nesse ponto de ônibus. Muitas pessoas vão ouvir, mas não vão compreender. Satanás faz o quê? Vai e tira a palavra semeada. Ou também as aves vêm e comem. Um coração endurecido não gera frutos. Pode ser que muitas pessoas dentro da igreja, pode ser até mesmo você aqui dentro da igreja, escute semana após semana, mas não compreende a palavra de Deus. E, gente, não é uma questão de sabedoria, não é uma questão de conhecimento, de capacidade intelectual, é uma questão espiritual. O coração está endurecido. Um exemplo, 2 exemplos. Faraó. Ele não queria libertar o povo, teve as pragas lá, vinha uma praga, ele ficava aterrorizado, aí falava que ia liberar o povo, não liberava. Aí vinha outra praga, falava que ia liberar, não liberava. E ficava nessa. Ele viu milagres e maravilhas de Deus, mas tinha o coração endurecido. Judas viu Jesus durante 3 anos, pregando, curando, fazendo sinais, milagres e maravilhas, mas tinha o coração endurecido. E esse versículo mostra pra gente, essas pessoas, diante da santa palavra de Deus, se mostram indiferentes, não compreendem, não tem nenhum sinal de arrependimento, não tem nenhum sinal de quebrantamento, de santidade, não frutificam. É a semente que caiu à beira do caminho. Quando a gente prega o evangelho de forma verdadeira, de forma eficaz em sua totalidade, Satanás não gosta não, galera. E ele vai ter um papel devastador, que é quando a palavra é semeada no seu coração, ele quer tirar de alguma forma. Ele quer cegar a sua visão para que você não creia no evangelho. Ele quer fazer de tudo para que o seu coração não seja transformado pelo evangelho de Cristo. E aí, quando a palavra é semeada no seu coração, ele vai ter pressa em tirar para que você não entenda, para que você não se converta, para que você não seja salvo. Gente, é uma batalha espiritual tremenda envolvida nisso tudo. Corações endurecidos não frutificam. Segunda lição: corações superficiais não frutificam. Corações superficiais não frutificam. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou e, porque não tinha raiz, secou. E ele vai explicar e vai falar: estes que são semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia, quando chega a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Pega o início do ano da escola. Eu lembro, não no ensino médio, que no ensino médio não tinha tanta essa alegria em começar o ano. Mas ensino fundamental, até aí tá tranquilo. Pô, você começa o ano animado, né? Pô, sua mãe e seu pai comprou estojos, sei lá, caderno, mochila. Você fala, vou estudar, né? Tem caderno maneiro agora, estojo, caneta, lápis, borracha, enfim. Você fica animado. Vem a primeira semana de prova. Você desanima completamente. Desastre total. Vem física, vem sociologia, vem filosofia. Só matéria abençoada por Deus. Gente, eu não vou usar esse termo. Eu não gostava de física. Sociologia, filosofia. Quem gosta de filosofia e sociologia? Cara, uma galera, maneiro. Vocês são guerreiros. Gente, pode ser que no início do ano você fique animadão, mas aí chega a prova e tu não fica mais animado. Na nossa caminhada com Deus pode ser um pouco parecido.
Talvez você tenha tido uma resposta imediata ao Evangelho, recebeu com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de pouca duração. Chega a angústia, chega a perseguição e se escandaliza. Essas pessoas agem na emoção, no calor do momento. Acontece isso às vezes em retiro, infelizmente. Pessoas vão lá na frente, dizem entregar a vida para Jesus e tal, chora, mas na próxima semana volta a fazer as mesmas coisas. Jesus vai dizer: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A porta é estreita. Tem a galera que acha que tudo é um mar de rosas, vai dar tudo certo, tudo lindo, tudo maravilhoso. Sempre vou me dar bem na vida. Tem uma galera que acha que Jesus chegou e falou: venha a mim como estás e permaneça da mesma forma. Mas o que é um discípulo de Cristo? É aquele que nega a si mesmo, que toma a sua cruz. Recebe a palavra não por emoção, mas reflexivo e convicto de que é um pecador miserável, alcançado pela graça e misericórdia de Jesus. Galera, exige renúncia, exige mudança de vida, exige arrependimento. Jesus mesmo disse que nesse mundo teríamos aflições, iremos sofrer perseguições por causa do nome. Corações superficiais não frutificam. Gente, um coração superficial, ele não tem perseverança. Recebe a palavra com alegria imediata e depois abandona. Nunca creram no Cristo da Bíblia. Creram em um Cristo que elas imaginaram, da cabeça delas, mas não no Cristo crucificado e ressurreto. Achando que o convite de Jesus seria um convite para ser rico, seria um convite para ter sucesso material, para ganhar tudo nesse mundo, sendo que, na verdade, quem quiser salvar a sua vida deve morrer para esses prazeres da carne. Muitos pregam saúde, muitos pregam prosperidade, muitos pregam sucesso e muitos abraçam esse evangelho, mas não é o verdadeiro evangelho. E aí quando chega a luta, a perseguição, a angústia, essas pessoas se decepcionam, porque acham que tudo seria a melhor coisa possível. Creram em um outro Cristo, e não o Cristo das Escrituras. Corações superficiais não frutificam. É a semente que cai no solo rochoso. Em terceiro lugar, terceira lição: corações divididos não frutificam. É a semente que cai no solo com espinhos. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Os outros, semeados entre os espinhos, são que ouvem a palavra. Percebe que todos estão ouvindo. Todos ouvem a palavra. Mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Desculpa. Cara, eu peguei recentemente um cavaquinho novo. Eu toco cavaquinho, acho maneiro. E aí, um cavaquinho novo, bom, é caro. Eu falei, não vou gastar um dinheiro agora num cavaquinho novo e, tipo assim, nem toco tanto, toco mais porque eu gosto, assim, com a galera. E aí, falei, vou pegar um usado. Aí encontrei o cara na OLX vendendo um cavaquinho 2024. Tava usado, ele comprou porque ele queria aprender a tocar, não aprendeu, tava sem tempo, aí falou, vou vender então. Eu falei, beleza, então, conversei com o cara. E aí, eu lembro que o dia anterior de eu pegar esse cavaquinho, eu fiquei conversando muito com esse cara na OLX. Falei, cara, e aí, como é que é? Manda um vídeo aí, quero ouvir o som e tal. Tava falando muito, aí minha esposa chegou, você tá mexendo muito nesse telefone, hein? Tá falando muito com esse cara. Aí eu falei, tô resolvendo aqui, onde é que eu vou pegar esse cavaquinho amanhã e tal. E aí, beleza. Gente, confesso que aquele momento anterior de eu pegar o cavaquinho, eu fiquei pensando muito em pegar o cavaquinho, em comecei, em tocar lá o cavaquinho, ouvir o som e tal. E essa parada tomou um espaço no meu coração que eu fiquei pensando só no dia seguinte para pegar o cavaquinho. Não sei se você toca algum instrumento ou você quer comprar uma coisa que você gosta, aí você fica ansioso para essa parada. Tem lá a oferta da Shopee e tal, aí você fala, tem que comprar essa parada e tal. Eu fiquei ansioso para pegar o cavaquinho no dia seguinte.
Eu falei, irmão, e aí o pagamento foi aprovado, não foi? E o pagamento não estava sendo aprovado, estava demorando. Eu falei, misericórdia, não vou conseguir pegar esse cavaquinho amanhã. Enfim, deu tudo certo, peguei. Gente, pode ser que muitas coisas estejam no seu coração competindo com a palavra de Deus. Pode ser coisas até mesmo lícitas, como comprar um instrumento, comprar uma roupa. Mas toma um espaço no seu coração que não é de Deus. Eu não sei se vocês já viram o vídeo do joio e do trigo. Eu queria passar esse vídeo. Mas, enfim, esqueci de mandar também, tá bom. Gente, o joio e trigo, um agricultor explicando, muito maneiro. Ele pegou o joio e pegou o trigo. Você olha o joio e o trigo, é igual, não tem diferença. Aí o cara falou assim, qual que é joio e qual que é trigo? Aí o outro, não sei não. Aí, vou fazer a diferença aqui para você. Aí ele esfregou os dois assim, forte. O joio desapareceu, não tinha nada. O trigo ficou a sementinha. Essa é a diferença. Crescem juntos, joio e trigo. Mas a diferença, filho, é que o trigo dá semente, dá frutinho lá. E o joio não dá. Eles são iguais. Pode ser que hoje o seu coração esteja competindo muitas coisas com o lugar que deveria ser somente de Deus. Pode ser que hoje o seu coração esteja preocupado com o dinheiro que você vai ganhar no futuro, com qual faculdade você vai fazer, com qual curso que você vai escolher, ou nem faculdade fazer. Às vezes seu coração está preocupado com sucesso, com prazeres desse mundo. Tanta coisa disputa o seu coração. Tem tanta coisa que você quer colocar no lugar de Deus. E aí o que acontece? O evangelho fica em segundo plano. A palavra de Deus fica em segundo plano, em terceiro plano. E até mesmo em nenhum plano. Você escuta. Mas de nada vale, de nada adianta, parece. E o seu coração está concorrendo com o mundo. E eu contei essa experiência semana passada no Gol, sábado. E vou contar também hoje. Quem ouviu aí, sábado? Escuta mais uma vez, né? Vitor ali, eu acho que ouviu. Alguém ouviu. Gente, eu estava indo para a faculdade, 7 horas da manhã, no carro. Terça-feira, eu acho. Comecei a pensar em várias coisas da minha vida. Prova que eu tinha que fazer, estudar para a prova, preparar a pregação, e fazer isso, e fazer aquilo, e pagar conta. Meu irmão, comecei a pensar em várias coisas. E a minha ansiedade, ela não é uma ansiedade que me paralisa. É uma ansiedade que eu tenho, fico pensando muito nas coisas, de como resolver da melhor forma possível, e depois eu quero comer alguma coisa maneira. E eu fico de boa, graças a Deus. E aí comecei, gente, a pensar em várias coisas. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer... Comecei. Parei no sinal do carro. E aí, sabe quando o Espírito fala ao seu coração e não tem dúvidas? E aí eu parado no sinal, e com certeza o Espírito falou ao meu coração, busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Fiquei parado por um tempo, falei, cara, é verdade. Me perdoa, Senhor. Tenho buscado tantas coisas, ao invés de buscar verdadeiramente o Senhor. Tenho priorizado tantas coisas, ao invés de priorizar o Senhor. E a ansiedade minha ali, naquele momento, era fruto de uma preocupação secundária, terciária. Era fruto de uma preocupação completamente distorcida da palavra de Deus. Com certeza, se eu estivesse priorizando o Senhor de fato, eu não estaria passando por aquele momento ali ansioso, doido, querendo resolver tudo da melhor forma e do meu jeito. Pode ser que você, meu irmão e minha irmã, se distraia com coisas materiais e você se esquece de se deleitar em Deus. Você se esquece de descansar em Deus. E aí o que acontece com o nosso coração diante disso? Ele fica infrutífero. Porque todos esses prazeres do mundo sufocam a palavra de Deus no seu coração. E a partir do momento que você quer colocar outras coisas
no lugar de Deus, o seu coração se torna infrutífero. Um coração que frutifica é aquele que a palavra cai num solo fértil, um solo bem estruturado. Essa é a quarta lição. Corações produtivos frutificam. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, 60 e 100 por um. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem. Todos ouvem. E a recebem, frutificando a 30, 60 e 100 por um. Gente, tem uma grande diferença entre duas pessoas que estão no culto. Uma pessoa, ela ouve a palavra de Deus. A outra pessoa, ela ouve e recebe a palavra de Deus. Estão no mesmo culto, estão às vezes um do lado do outro. Mas um ouviu e o outro ouviu e recebeu. Tem uma grande diferença nisso. E algo muito interessante aqui é que, à beira do caminho, que esse texto vai dizer, quem destrói é o diabo, que são os corações endurecidos. Satanás vem e rouba a palavra. O solo rochoso, quem destrói é a carne. São os corações superficiais, recebem com alegria, mas depois dá ruim. O solo espinheiro, quem destrói é o mundo. O coração está dividido com várias coisas do mundo. Diabo, carne e mundo são nossos principais inimigos, junto com o nosso coração pecador, que muitas vezes nos impedem de frutificar para a glória de Deus. Meu irmão, você pode ser aquele tipo de pessoa que ouve a palavra semana após semana, mas Satanás rouba essa palavra do seu coração. Você já parou para pensar nisso? Você pode ser aquele tipo de pessoa que ouve a palavra semana após semana, mas os desejos pecaminosos da carne, pecados escondidos, ocultos, não confessados, impedem que você tenha um coração frutífero. Você também pode ser aquela pessoa que ouve a palavra semana após semana, mas os desejos e as paixões desse mundo terreno sufocam a palavra e você não consegue dar frutos para a glória de Deus. Qual solo tem sido o seu coração? Qual solo tem sido o seu coração? A semente que cai na boa terra, ela frutifica. A palavra diz que produz fruto, que vinga e cresce. É um processo. Esse fruto vai vingar, vai amadurecer, vai crescer e vai dar fruto, a semente no caso. E Jesus vai dizer que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Toda árvore boa produz frutos bons, mas a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode dar frutos maus, e a árvore má não pode dar frutos bons. E aí sabe o que acontece com a árvore que não produz bom fruto? É cortada e jogada no fogo. E pelos frutos vocês conhecerão. Gente, está bem claro aqui. Ou você produz fruto bom, ou você produz fruto ruim. Se produz fruto ruim, é cortado e lançado no fogo. Qual fruto você tem produzido? Quais frutos você tem dado para Jesus? O que você tem praticado hoje no seu dia a dia que condiz com a verdade bíblica? O que mostra que você é crente? Quando essa palavra cai no solo fértil, ela dá frutos em diferentes proporções. Por quê? Porque o solo está bom. O solo está bem estruturado, está bem alimentado, está bem cuidado. Não é o solo daquele lixão lá, desativado. E isso faz com que o nosso coração se torne frutífero. Uma única aplicação nessa noite para a nossa vida. Certifique-se de que o seu coração é um solo fértil e produza muitos frutos para a glória de Jesus. Certifique-se de que o seu coração é um solo fértil e produza muitos frutos para a glória de Jesus. Meu irmão, qual solo tem sido o seu coração? Será que o seu coração tem sido um solo à beira do caminho? Um solo rochoso? Um solo entre os espinhos? Ou um solo frutífero? Será que o seu coração
diante da santa palavra de Deus tem sido um coração endurecido? Tem sido um coração superficial? Tem sido um coração dividido? Ou todos eles? Ou será que você fala com convicção, o meu coração tem sido frutífero para a glória de Jesus? Só você pode responder essa pergunta, cara. Eu não posso responder por você, o seu líder não pode responder por você, o seu pastor não pode receber por você, o seu namorado, seu amigo, seu marido, sua esposa, quem quer que seja. É claro que a gente reconhece a árvore pelos seus frutos, é óbvio. Mas só Deus e você mesmo conhece lá o íntimo do seu coração. E aí tem um irmão aqui da igreja que ele está caminhando aqui com a gente. Aí ele teve um dia que veio conversar comigo, trocar uns assuntos sobre a vida e tal. E aí ele falou desse texto. Ele falou, cara, eu li aquele texto lá e fiquei com o maior medo, porque será que meu coração tem sido aquele solo lá, que cai entre os espinhos, que cai entre as pedras e tal? Eu falei, pô, meu irmão, que bom que você está preocupado, de que forma está seu coração. Porque muitas vezes a gente lê e nem se preocupa. Mas aí eu falei as mesmas coisas que eu estou falando aqui com vocês, gente, de forma mais resumida. E uma coisa muito maravilhosa, e é o ponto principal aqui, é que todos nós, antes de Jesus nos encontrar, antes de Jesus transformar o nosso coração, a gente já passou por esses solos. O meu coração já foi um coração endurecido. O meu coração já foi um coração completamente superficial, completamente dividido. E se eu não orar e vigiar, ele volta a ser essa mesma coisa. Mas através da palavra de Deus, santa e inerrante, os nossos corações são transformados. Pelo poder do Espírito, nós somos regenerados. Você é uma nova criatura porque Jesus transformou a sua vida. Não é porque você do nada decidiu mudar. Isso é impossível. É o Espírito quem transforma completamente o nosso coração, pelo poder da palavra. Gente, por isso que eu amo a pregação do Evangelho, porque o poder não está no pregador, na sua eloquência, se ele é bom ou ruim. O poder está na palavra de Deus. É Jesus quem transforma, é Jesus quem justifica, é Jesus quem salva. É Jesus quem transforma o seu coração de pedra num coração de carne. É Jesus quem muda completamente um coração endurecido, superficial e dividido e faz você ter um coração frutífero para a glória do nome dEle. Isso é maravilhoso, cara. Então, meu irmão, para de perder tempo. Não finge que está ouvindo a pregação, mas não pratica nada. Certifique-se de que o seu coração hoje é um terreno fértil. Porque se ele não tem sido, arrependa-se hoje, profundamente dos seus pecados. Por que seu coração está endurecido? Por que seu coração está superficial? Por que seu coração está dividido? Quais prazeres desse mundo têm estado no seu coração que tomam o lugar de Deus? O que tem de tão importante nesse mundo que compete com Deus no seu coração? Peça ao Senhor, meu irmão e minha irmã, em sincera humilhação e quebrantamento, para que Ele mude as disposições do seu coração. E aí, quando você tiver convicção de que o seu coração tem sido um solo fértil, dê frutos para a glória de Jesus. Jesus mesmo vai dizer, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Permaneça na palavra de Deus. Não escute, cara. Você pode estar aqui me escutando semana após semana, sexta, sábado e domingo. E aí, o que isso está mudando na sua vida? O que esse texto está mudando na sua vida hoje? Não apenas escute, mas receba a palavra de Deus com alegria, com gratidão e pratique o que está escrito. Mesmo em meio à dor, ao sofrimento, à angústia, à tristeza, ao cansaço,
Não abandone a palavra de Deus, abandone o seu celular, abandone o seu vício, abandone o seu pecado, mas jamais abandone a palavra de Deus. Porque muitas vezes você valoriza várias coisas ao invés da palavra de Deus. Quanto tempo você passa no telefone? E quanto tempo você passa na palavra de Deus? Isso mostra muito pra gente como está o seu coração. E o pior de tudo é que a gente sabe dessas coisas. E continua da mesma forma. Por quê? Nunca, meu irmão e minha irmã, valorize qualquer coisa desse mundo, por mais que seja linda, maneiro, um cavaquinho, um violão, um piano, uma guitarra. Nunca valorize isso mais do que a Escritura Sagrada. Prioriza o seu relacionamento com o Senhor. Você está buscando o Senhor em primeiro lugar? Em primeiro lugar da sua vida? Ou será que Ele só tem entrado aí na sua rotina como está e é isso aí? Meu amigo e minha amiga, diante da santa palavra de Deus que é semeada, a gente tem o privilégio de ouvir. Pessoas não conseguem nem ouvir a palavra de Deus porque são perseguidas, porque são mortas. As pessoas não conseguem se reunir numa célula, na casa de alguém. As pessoas não conseguem caminhar com uma Bíblia. São mortas, são perseguidas. E a gente tem tudo de mão beijada. E aí, será que isso de fato está mudando? Eu fico imaginando se essas pessoas vivessem como a gente vive hoje, com tudo isso que a gente tem. O problema é que a gente só quer valorizar quando a gente perde. Essa é a verdade. Dar frutos, meus irmãos, significa praticar o que de fato a palavra de Deus nos ensina. Dar frutos significa viver de forma prática a palavra de Deus no dia a dia. Dar frutos significa obedecer a Jesus, obedecer os seus pais. Você tem dado esses frutos? Reavalie o seu coração diante de Jesus. E viva uma vida coerente com as Escrituras Sagradas. Certamente, meu irmão, você produzirá muitos frutos para a glória de Jesus, não por mérito seu, não porque você é maneiro, porque você lê muito a Bíblia, porque você ora, porque você jejua, mas porque Jesus mudou completamente as disposições do seu coração e agora você quer agradar Ele com toda a sua vida. Amém, gente? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor. De fato, é constrangedor muitas vezes a gente ter a palavra de Deus, a gente ouvir, mas muitas vezes a gente não praticar o que está escrito, Senhor. Perdoa o nosso coração pecador, perdoa muitas vezes porque o nosso coração tem sido superficial, tem sido dividido, tem sido um coração endurecido, Senhor. Muda o nosso coração completamente, Jesus. Que o nosso coração seja um coração produtivo, um coração frutífero, para a glória do Seu nome, Senhor. Ajuda a gente a ouvir a palavra, a receber a palavra e a praticar a palavra, Senhor. Que os meus irmãos saiam daqui transformados pelo Teu Espírito Santo, Jesus. Porque a Tua palavra está nos nossos corações e como a Tua própria palavra diz, guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti, Jesus. Que a gente guarde a Sua palavra para não pecar contra o Senhor, que a gente guarde a Sua palavra para ter uma vida em santidade, Te agradando, Te louvando por tudo o que o Senhor é, Jesus. Ajuda a gente nessa caminhada para que o Seu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém.